Atingir a maturidade em plena saúde física e mental é mesmo uma dádiva. Mas para isso a alimentação do idoso deve ser variada, saudável, balanceada. Contudo, deve-se ter cuidado na alimentação dos idosos que apresentem algumas dificuldades para mastigação, deglutição, doenças cardiovasculares, diabetes. Então, vamos nos nutrir agora com as informações trazidas por quem sabe tudo do assunto. Minha queridinha, sua também, né? A nutricionista Carolina Santos. Boa noite, Oi, meu amor. Rony. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tá isso aqui armado. Pois é, hoje é um dia especial, né? Um dia do idoso. Cada dia mais lindo. Eu estou incluído agora. Carol, eu sou idoso. Que privilégio, sou né? Idoso. Maravilhoso. Tudo bem, melhor meu idade, amor? chamada melhor idade, né? Com a bênção Há de Deus. controvérsias, mas tudo bem. Não, é sim, com Carol, certeza. uma coisa que eu sempre falo, né, pra gente que estudou, que fez biologia, estudou planta e tal, a gente sabe o valor de casca de fruta. Mas aqui no Brasil, essas casca de tudo é dispensado o tempo inteiro, mas elas são importantes para a saúde. Sim, com certeza, Rony. Qual a importância, por exemplo, aqui? Você está com a casca de limão aqui. Isso é de uma importância vital. Então, Rony, exatamente. A casca do limão é uma casca bem durinha, né? Então, assim, muitas vezes você não vai comê-la, né? Então, o legal é raspar, né? Pegar a raspa da casca do limão. Olha que coisa maravilhosa em cima do utilizar abacaxi. em cima de uma fruta, um abacaxi, né? Que tem propriedades Olha que antioxidantes, vitaminas, né? Tem propriedade diurética também. E, logicamente, a raspa da casca do limão, então a casca do limão, ela tem duas substâncias, que é o delimoneno e a mormelina, que ajudam a aumentar... Delimoneno e mormelina. São duas substâncias, Rony, que aumentam a atividade da glutationa, que é uma enzima hepática do fígado, para ajudar a desintoxicar o fígado contra o uso crônico de paracetamol, que é um analgésico muito utilizado por idosos, né, principalmente. O analgésico, ele é um grupo, né, de remédios, o médico sabe muito mais do que eu, mas é um fato, que é muito utilizado por idosos, né, por inúmeros motivos, para amenizadores e tal. E ele, logicamente, que ele pode prejudicar, né, intoxicar o nosso organismo, o fígado, que é um remédio. Então, pode amenizar um pouco o efeito do paracetamol. Então, é um efeito bem interessante. Fora o poder antioxidante, detoxificante, como eu estou comentando. Então, tem que colocar essa raspa de casca de limão sempre que possível, não jogar fora. Então, pega a raspinha, guarda, coloca em iogurte, põe numa vitamina, põe num suco, põe na fruta, numa salada de fruta, mas nunca deixar jogar fora. Contar uma história que é feita na minha casa. Todo dia. Casca de limão na minha casa não se joga fora. Nunca se joga fora. Olha, que bom. Nunca. Perfeito. A Kika pega, corta aqui. Isso. E põe dentro do café. Isso, tem muito isso também. E outra coisa, Rony, uso de medicamentos por idosos, só para você ter uma ideia, a média do uso de medicamento por idosos é de 2 a 5 remédios por pessoa, mais ou menos. Eu tiro isso pelo meu pai. Sim. Que vai fazer 98 anos, toma um monte, sei lá. Isso, só para você ter uma ideia. 3 ou 4. 1/3 dos idosos consomem 5 ou mais medicamentos, né? Então, pelo menos um medicamento, a maioria dos idosos acaba consumindo, né? O uso crônico. Então, por isso que é importante também a gente ter uma proteção um pouco maior, né? Claro, no fígado, enfim. claro. E um deles é esse alimento. A gente vai falar também de outro daqui a pouco. Tá. Bom, a nossa equipe foi às ruas para saber algumas questões, quer dizer, o povo pergunta. Sim. Então, vamos ver como é que eles estão perguntando e na volta você responde. Sim. Legal? Deu certo certeza. aquela vez, vamos ver se agora também. Com certeza. Roda. Rony. Como a água pode auxiliar os idosos? Sim, Rony. A água, né, com o passar dos anos, há uma perda da massa magra, né, de forma significativa e também da água corporal. Nosso corpo tem uma média de 60% de água, um pouco mais. Sim. Então, a água ela é muito importante porque ela faz, né, ela é base, né, para reações metabólicas, enfim. Então, a gente precisa consumir água e muitos idosos acabam esquecendo, né? Então, um dos pontos principais, né, de orientação para um idoso é a ingestão de líquido. Muitos não gostam, muitos se esquecem. Exatamente. Exatamente. Tá como velho, Então, é importante, talvez, deixar uma jarra
né, bem disponível para ele, né, que seja de fácil, para ele ver, né, Tá. senão ele vai esquecer. Ele está sempre sentado na sala ou no escritório trabalhando, ou enfim. Deixar uma jarra, pode até aromatizar essa água, põe uma fatia de laranja ou hortelã, se gostar, ou morango, que vai ter uma maior aceitação, né? Então a água ela é muito importante e realmente o idoso ele tende a diminuir muito o consumo de água, isso é uma tendência normal, só que é uma preocupação muito grande. Uma água é uma coisa tão simples e tão fundamental, Pois é. né? O que é isso aqui? Então, Rony, isso daí é o suco de romã. Oh, Isso. adoro! Suco de romã, sem açúcar, né? Que tem inclusive sendo vendido pronto. Muito bom. Rony, ele ajuda, né? A romã ela tem várias propriedades, várias substâncias antioxidantes que ajudam também a proteger. De romã. Olha, que delícia! Nossa, que maravilha! Se todo mundo tivesse essa possibilidade. Eu vou mandar pra você. Ai, que delícia! Eu amo romã. Eu mando, adoro. adoro, eu mando tudo. pra você. Até a casca a gente usa, né? Pra fazer chá. Exatamente. Que é bom pro estômago, exatamente. Né? Exatamente. Aí chegou no ponto. A romã, Rony, ela tem propriedades que ajudam a proteger a mucosa do estômago contra o uso crônico, né? A toxicidade gerada pelo uso de medicamento com ácido acetil salicílico, que também é muito utilizado por idosos. O velho toma. Exatamente, né? Salicelato todo dia. Isso. Então, é interessante tomar o suco de romã para ajudar a ter uma maior proteção, porque tem remédios, né, Rony, que são de uso crônico, remédios de tratamento. Então, é importante o idoso, ele se proteger um pouco mais, né? Claro. Porque eles têm efeitos colaterais, né, alguns, mas lógico, dependendo da necessidade, ela é maior, né? E outra coisa também, Rony, antes de falar desse alimento maravilhoso, Daqui a pouco eu falo. a romã, o suco de romã, enfim, ela também ajuda, como a sua ação anti-inflamatória, a proteger contra doenças odontológicas, porque ela diminui a inflamação na mucosa oral. Gente, Olha que legal. Eu nunca ouvi falar nisso. Exatamente. E por quê, Rony? Porque com o passar dos anos, né, da idade, há uma maior tendência em diminuir a produção de saliva, há um maior enfraquecimento dos dentes, né, a perda de dentes, enfim. Então, isso pode gerar problemas dentários. Então, o suco de romã também pode ser um coadjuvante, digamos, né? Então, é bem interessante. Além de ajudar a libido também. Com 98 fica um pouco pode ajudar também. Né, pro meu velho. Isso é cúrcuma, é? A cúrcuma, isso, Rony. A cúrcuma, ela tem... Então, a cúrcuma, ela ajuda a reduzir o risco de alguns tipos de câncer, porque ela tem a curcumina que dá esse tom amarelado. Né? Isso, é também chamado de açafrão da terra. Ela é barata, né? Um tempero bem barato, bem acessível para todo mundo. E ela tem... ela ajuda exatamente, porque ela tem curcumina, que é um flavonoide bem antioxidante, detoxificante. Exatamente. E ela ajuda, Rony, como imunomoduladora. Então, ela ajuda na imunidade. O idoso, ele tende a ter uma imunidade mais baixa. Então, é um ponto positivo. Outro ponto, reduz alguns tipos de câncer, como pele, mama, né? E um ponto muito legal, Rony, tem estudos mostrando que ajuda a reduzir o risco e no tratamento de doença de Alzheimer, que é um transtorno, na verdade é uma desordem, uma doença degenerativa, né? E que aí é progressiva, né? E que tende a diminuir a memória, né? Então, por isso que é tão interessante também o uso de cúrcuma. Mas a cúrcuma ela é muito simples de ser utilizada. Você vai inserir no final da preparação de legumes, refogados, grelhados, dá só um tom amarelado, não muda o sabor, então a aceitação é muito grande. Né? Num arroz ou no feijão, qualquer lugar ela é muito você pode cheirosa, colocar. mas não altera o sabor. Não altera o sabor. Cor, né? Exatamente. Então, a aceitação é muito boa. E as propriedades são maravilhosas. Vamos mais uma questãozinha na rua? Pode perguntar, roda. Qual a importância dos vegetais verdes? Então, vegetais verdes. Eu sou mega ultra fã, né? Bom, como todas as minhas colegas, com certeza, nutricionistas. Bom, as verduras verdes escuras, né, elas têm a clorofila, que dá esse tom, né, verde, né, que tem a clorofilina, que tem ação desintoxicante também, ponto importante. Ajuda no intestino também, para o bom funcionamento intestinal. No intestino, muitas vezes no idoso ele é mais preguiçoso, né? Algumas contrações, né? Alguns movimentos são mais lentos. Sim. Então, é muito importante. E fora que tem vários antioxidantes, vitaminas, minerais. E nessas verduras verdes escuras, o brócolis, espinafre, enfim, a couve, ela tem luteína e zeaxantina, que ajuda a prevenir degeneração macular e catarata, que no idoso tende a ser mais comum. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sim, vamos lá. Eu tenho um querido amigo, amigo desde que eu me entendo por gente, chama-se Marcelo Cunha. Ele vem aqui amanhã. Um dia ele estava falando dessa história.
porque ele te ouviu aqui. Olha, e que ele legal. disse que, de fato, que ele falou de verduras escuras, ajudam o cara não ter problema de mácula. Falou de peixe, falou dessas coisas todas que você fala, que ele falou. Mesmo, que ele legal. vem amanhã aqui e eu vou cutucar ele para ele falar dessa história. Que maravilha, que legal, que bom, Tá Rony. vendo? É isso aí, né? Nossa, com certeza. Bom, eu adoro isso aqui. É muito importante. E, logicamente, né, Rony, além de tudo, a gente está falando em médico, é muito importante o idoso ele fazer o seu acompanhamento médico e fazer exames, fazer exercício físico, dependendo, lógico, do consentimento do seu médico, mas dependendo de cada um, né, da necessidade, do tipo de doença que se tem, enfim, mas sempre tem algum exercício que se pode fazer para se movimentar. E fazer uma alimentação nutritiva. Aqui, a gente está comentando de alguns alimentos que ajudam na melhora da qualidade de vida, né? Na detoxificação, né? Proteger o fígado, o estômago, enfim. Alguns alimentos que ajudam na prevenção de algumas doenças, no tratamento também como coadjuvante, mas uma alimentação nutritiva por completo. Não é um alimento que vai fazer o milagre. Não existe isso. É um todo, é um conjunto, né? Você ir se tratar com o seu médico, né? Fazer suas consultas regulares, fazer exercício, fazer a sua alimentação saudável. Uma alimentação saudável, Rony, ela tem que ter muita variedade de verduras, frutas, legumes, arroz integral, aveia, germe de trigo, enfim, os alimentos. Quem não tem doença celíaca, logicamente, que a gente já até comentou aqui. Foi. Enfim, leguminosas, grãos, né, feijões, lentilha, carne magra, peixe. Então, uma alimentação nutritiva, lácteos, né, magros, né, porque o idoso ele tende também a desenvolver a osteoporose com mais facilidade, né, por causa da menopausa, né, que daí diminui a produção de estrogênio, enfim. Então, é muito importante uma alimentação equilibrada, nutritiva e individualizada, tá? Cada um tem uma necessidade. Aqui nós só estamos comentando alguns alimentos que vão ajudar, mas a alimentação nutritiva é muito importante. Todo, né? Você quer chá? Isso dá um chá de melissa, que é a erva cidreira, né, cidreira, Rony? Exatamente. Melissa officinalis. Isso. Rony, ela é um calmante natural. E ela ajuda também no tratamento de insônia, que é muito comum nos idosos. E tem um ponto legal. Aquele capim-limão tem o mesmo princípio, né? O Simbopolgon citratus. Isso, o capim-limão é diferente, que é o capim-cidreira, que é o erva, cidreira, melissa, que é outra coisa, você sabe muito mais que eu. Então, ele ajuda, Rony, porque também ajuda a melhorar a função cognitiva dos idosos. Olha que interessante. E também ajuda a diminuir a agitação em indivíduos com doença de Alzheimer. Olha que legal, né? Um chá então pode ter esse efeito benéfico. Então é sempre uma pitadinha de saúde que você vai colocar junto ao tratamento, quem já tem uma doença, que é importante fazer, né? Tratamento multidisciplinar, mas é a pitadinha de saúde que a gente vai conseguir melhorar. Chocolate, isso daqui é chocolate, né? Você sempre falou que o chocolate está liberado se for consumido com moderação. Né? Sim, exatamente. O amargo, como esse aqui. O amargo. Esse amargo, né? Quanto mais cacau, melhor. O cacau, Rony, ele tem substâncias, né, polifenóis, que ajudam a melhorar a função cognitiva. Ele melhora a função cognitiva desse indivíduo, desse idoso, que normalmente tende a ficar mais prejudicada com o avançar da idade. Ela melhora o fluxo sanguíneo cerebral, né? Os flavonoides ajudam como neuroprotetores, também ajudando na memória, que normalmente no idoso começa também a ficar prejudicada. Exatamente. Então é super importante. Além de ter estudos mostrando que com a idade, Rony, há uma tendência em ter uma resistência à insulina, um diabetes, uma hipertensão. E o chocolate amargo ou cacau, ele ajuda a diminuir a pressão arterial, controlar mais a pressão arterial, né, do indivíduo hipertenso, e também ajudar a melhorar a resistência à insulina, melhorar a sensibilidade à insulina de um indivíduo hipertenso também. Beleza. Então é muito importante. São doenças que são comuns, né, na idade mais avançada e que a gente consegue ajudar com a alimentação, né, em conjunto ao tratamento, sem dúvida. Mais uma pergunta, só rodar. E os ovos devem ser consumidos com gema? Ovos. Então, Rony, o ovo, né? Sem dúvida, a gema é a estrela da situação. Então, a colina presente, inclusive, na gema, né, o ovo inteiro tem que se comer. A colina, ela ajuda na transmissão de impulsos nervosos, que ajuda na memória, no aprendizado. Então, é muito importante, né, o consumo do ovo. Né? E o ovo, Rony, ele também tem vitamina D.
É muito comum hoje, agora até na clínica, né? A gente vê a deficiência de vitamina D, né? Em adultos, idosos, enfim. De fato, muito comum. Muito comum. As pessoas não estão tomando mais sol, até por causa de câncer de pele. Tem problemas, D, né? Sim. A minha dermatologista mandou eu tomar vitamina D também. Isso. Às vezes a má alimentação, né, má absorção, e aí acaba ficando em depressão. E a gema do ovo é uma fonte de vitamina D. Às vezes as pessoas acabam tirando, porque engorda, aumenta o colesterol, né? Enfim, então ficou com um pouco de preconceito. A gente já comentou aqui, né? Lógico, então, consumo regular, moderado, né, equilibrado, vai com certeza só ajudar. E também tem zeaxantina e luteína, que ajuda na degeneração macular e na catarata, que o idoso é muito comum. Então, o consumo de gema de ovo é muito importante também. Você vê que até para isso... Dá para se entupir, né? Ômega 3. Mas o equilíbrio na alimentação é importante. Ômega 3. Isso. O ômega 3, né? Então, os peixes aqui presentes, como o salmão e a sardinha, né? Exatamente. Também tem o atum, a truta, que são boas fontes. Eles ajudam, Rony, a melhor... Tem efeitos benéficos no caso de doença de Parkinson, indivíduos com Parkinson. Olha que interessante, né? E ajudam a evitar a perda, a diminuir a perda dos sintomas motores que a doença acaba levando. Acaba levando a isso, verdade. É um anti-inflamatório, ajuda em quadros de depressão, que também é muito comum em idosos, né? Até nisso. E também tem vitamina D, como a gente acabou comentando. Infelizmente, é uma deficiência que hoje a vitamina tem muitas pessoas que estão deficientes e o peixe é um alimento que tem a vitamina D. Então, é importante a gente inserir, né? Então, os idosos também, né? Até pelo Parkinson, enfim, quem apresenta, enfim. É uma alimentação equilibrada, nutritiva, como a gente estava comentando, né, Rony? É fundamental. E muitas vezes, Rony, tem idosos que acabam não tendo, às vezes, quem cozinhar, ou acabam não cozinhando, estão cansados, e aí acabam comendo um pouco errado, né? Há idosos que comem certinho, há idosos que não. Então, há preocupação em evitar o consumo de muito lanche, né? Assim, lanche como jantar ou como almoço, pão com queijo, pão com presunto, evitar isso. Comer comida mesmo, saladas, se possível um arroz integral, um feijão, o peixe, né? O ovo, uma carne magra. É importante frutas, enfim. Então, fazer uma alimentação mais nutritiva, isso é fundamental. Amor meu, obrigado pela pauta de hoje, foi muito legal. Que amanhã eu dou uma sequência dessa história amanhã com Marcelo Cunha, que é o maior oftalmologista do nosso país. Legal. O cara já me falou tudo, você me falou também. Que bom. Ficou impressionante, né? Que bom, é isso aí. Maravilha. Você está de azul marinho, isso é uma coisa. Para provocar o tio que adora azul marinho. Olha, essa coisa mais linda do mundo aqui é tão competente quanto a beleza dela. E ela pode atender você, se você quiser marcar uma consulta com ela, pelo telefone 2276-5413 ou 5594-4919, e eu recomendo você acessar o site dela, que é o www.nutrisantos.com.br. Isso aí, Rony. Obrigada, viu, querido? Fica com Deus, imagina. São seus olhos. Você é linda. Imagina, obrigada, Rony. Tudo de bom, fica com Deus. Vai, sobrinha. Obrigado, amor.